No dia 29, em História, faremos as páginas 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, em História, nós estamos vendo sobre patrimônios culturais e materiais da humanidade. Deixa eu pôr aqui na minha apostila. Ok. Aí, pessoal, nós estamos vendo a respeito dos patrimônios culturais e materiais da humanidade. Vamos conhecer a história de um deles, que está localizado no Egito. Leia o texto. Não procure por pirâmides no Vale dos Reis, você não encontrará nenhuma. Aqui os faraós foram enterrados em tumbas escavadas na montanha. Você vai entender o porquê. Pirâmides eram monumentos impressionantes, mas tinham o inconveniente de poderem ser avistadas de muito longe. Ora, dentro delas ficavam a múmia, o faraó e principalmente todos os seus tesouros que atraíam os ladrões. Ao constatar os inúmeros saques sofridos pelas pirâmides, os faraós decidiram começar a ser enterrados em tumbas mais discretas. Depois de passar pela porta de entrada, você chegará num corredor descendente, em geral muito amplo, ou a um túnel inclinado. As paredes são cobertas por desenhos que representam o faraó perante os deuses funerários. Então, aqui, de acordo com a leitura, indique os locais mencionados e escreva o nome deles nas imagens correspondentes. Então, aqui nós temos as pirâmides, e aqui o que está bem destacado no texto, que é o Vale dos Reis. Qual era a finalidade desses locais? Era de enterrar os faraós e os membros da família real. Continuando aqui, nós sabemos que os egípcios habitavam as margens do rio Nilo, e eles dependiam das épocas de chuva para sobreviver, as quais faziam o rio transbordar. Nos meses de junho a setembro, durante as cheias, o período de maior quantidade de água, os egípcios trabalhavam nas grandes construções, como as pirâmides. Depois desse período, os egípcios preparavam o solo, semeavam cereais, trigos e algodão, cuidavam das plantações e faziam a colheita. Esses períodos distintos de chuva regulavam as atividades dos egípcios e o modo como contavam o tempo. Vamos ler as informações. As épocas de cheia do Rio Nilo duravam de junho a setembro, julho, agosto, setembro, conforme a divisão do nosso tempo atual. As épocas que o Rio Nilo tinha o menor volume de água era de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e maio, conforme a divisão do nosso calendário. Agora vamos fazer o que se pede. Pintar de azul a época relacionada à cheia do Rio Nilo, né? De azul vocês vão pintar de junho, julho, agosto, setembro. E de vermelho relacionado aos períodos de falta de chuva, que aí já é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 8 meses, certo? Aí nós vamos indicar qual é a maior, a da chuva ou a da falta de chuva. E aqui nós temos que indicar as atividades que os egípcios realizavam principalmente após o período das cheias do rio. O que eles faziam? O comércio de madeira entre povos vizinhos? Nada a ver. O comércio de tecido e de peixes entre as cidades? Também não. O que está descrito no texto é que eles semeavam trigo e algodão e cuidavam das plantações e realizavam as colheitas. Você sabia que as pirâmides de Gizé são consideradas patrimônio da humanidade desde 1979?
Os patrimônios culturais podem ser considerados patrimônios culturais da humanidade quando não são importantes apenas para o local, mas para todo o mundo. Já sabemos que os patrimônios culturais materiais nos possibilitam conhecer as histórias de um lugar e das pessoas que nele vivem ou viviam, além da cultura local. Pensando nisso, vamos conhecer outros exemplos de patrimônios culturais. Localizada na província de Santa Cruz, na Patagônia, Argentina, há uma caverna conhecida como a Caverna das Mãos. Neste lugar, foram encontradas pinturas feitas há mais de 9.000 anos por indígenas que habitavam a região. A Caverna das Mãos é considerada um patrimônio cultural material da humanidade desde 1999. E aqui a gente tem a Caverna das Mãos fotografada e aqui ao lado nós temos a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A Última Ceia, a obra do Leonardo, está pintada na parede da igreja de Santa Maria das Graças, na cidade de Milão, na Itália. Todo o prédio da igreja é considerado patrimônio cultural material da humanidade desde 1980. Então, nós vimos que a Caverna das Mãos, na Patagônia, Argentina, e o edifício da igreja de Santa Maria das Graças, em Milão, Itália, são dois exemplos de patrimônios culturais materiais da humanidade. Lá na página 3 do material de apoio, você vai representar com desenho ou colagem outro exemplo de patrimônio cultural material da humanidade. Pessoal, não precisa fazer este, porque vocês já estão fazendo cartaz sobre patrimônio cultural material, tá bom? Aí, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os patrimônios culturais imateriais. Diferentemente dos patrimônios culturais materiais, os patrimônios culturais imateriais estão relacionados às habilidades, aos conhecimentos e aos modos de fazer das pessoas. São transmitidos de geração para geração. Então, os patrimônios culturais imateriais podem ser manifestações coletivas, por exemplo, festas, peças de teatro, dança, música, que expressam a diversidade cultural de um povo. Então, vamos lá. Vamos conhecer alguns patrimônios culturais imateriais. O fado é um estilo de música português, geralmente interpretado por um cantor, acompanhado de um instrumento de corda. O fado foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2011. No Brasil, a arte Kuziwa, pintura corporal e arte gráfica dos indígenas Wajapi, é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Para ser reconhecida nesta forma, o grafismo indígena foi escrito no Livro do Registro de Formas de Expressão no ano de 2002 e em 2003 foi reconhecido pela Unesco. O Wajapi habitam o território do Amapá e o registro deles está relacionado com seus elementos culturais e com suas formas de viver e agir. Você sabia que os povos indígenas criaram calendários de acordo com os ciclos da natureza? Assim, eles definiram períodos de plantio, de chuva e de colheita. Esses povos também seguem calendários diferentes para as festas que celebram. Os patrimônios culturais materiais da humanidade e os patrimônios culturais imateriais da humanidade têm alguma diferença quanto aos recursos usados e os locais que se encontram. Por exemplo, pessoal, os patrimônios culturais imateriais podem, com o passar do tempo, receber algumas influências do ambiente do qual faz parte. Por exemplo, o samba de roda no recôncavo baiano
é uma herança cultural lá dos africanos e recebeu essa influência dos portugueses. Aí teve o uso da viola, do pandeiro, e a poesia e a composição da letra. Isso daí virou o samba de roda do Recôncavo Baiano, que teve seu reconhecimento pela Unesco em 2005. Aqui nós temos na imagem de Sérgio Pedreira, samba de roda Raízes do Acupé. Desde 1860, havia registro sobre a prática de samba de roda do Recôncavo Baiano. Na prática dessa expressão cultural, as mulheres se organizam em um grande círculo e dançam com um movimento chamado roda, tá? Aí nós temos aqui outro exemplo de patrimônio cultural imaterial da humanidade, é o lavache, ou lava-pão, ou pão-folha, reconhecido no ano de 2014. Esse pão é típico da Armênia e as formas de preparo e de partilha têm sido transmitidas de geração para geração. Você sabia que no Brasil, algumas formas de preparo de alimentos também foram considerados patrimônio cultural imaterial, como a do queijo da Serra da Canastra. Em 2008, a prática de produção artesanal do queijo da canastra foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. E ao lado tem a produção artesanal do queijo da canastra. Na foto, mostra-se uma das etapas de produção artesanal do queijo da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinado grupo, às etnias, e são transmitidos de geração para geração. Por meio dessa transmissão de saberes, podemos conhecer diversas manifestações culturais. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinado grupo, às etnias que são passadas de geração para geração. Essa Pro já leu. Agora que você conhece algumas características de um patrimônio cultural da humanidade, pesquise em revista livre que tipo de patrimônio registra as informações no caderno. Não precisa também, tá? A respeito dos patrimônios culturais e materiais, leia as afirmativas e marque um X na que tiver certo. Para ser considerado um patrimônio cultural e material da humanidade, o bem não pode ter sofrido transformações culturais com o passar do tempo? Tem nada a ver. É possível que alguns patrimônios culturais e materiais da humanidade se modifiquem e se adaptem às novas realidades. Correto, pessoal? Como fechamento, nós vamos ler essa imagem que se chama Prazeres. Quem fez foi Heitor Prazeres e se chama Roda de Samba. Tá bom? Com base na leitura, responda a questão. Relacione a obra de Heitor dos Prazeres com os elementos da roda de samba do Recôncavo Baiano. Aqui nós temos o quê? Na roda de samba, as mulheres também se posicionam no centro. Olha aqui as mulheres no centro e elas estão em roda, certo? Nós estudamos que os patrimônios culturais estão relacionados ao modo de patrimônios culturais, estão relacionados ao modo de viver diferente dos povos, e com essas pessoas se organizavam e mantêm a própria cultura. O calendário é uma forma de organização das atividades. Considere essas informações e responda às questões. Como os egípcios percebiam a passagem do tempo e se organizavam nas suas atividades? O que a gente estudou é que eles se organizavam de acordo com a cheia, o período de chuva e o período sem chuva, né? Então, eles se organizavam para fazer o plantio, a colheita e também as construções, que tinham os meses específicos. E os indígenas? Como identificam a passagem do tempo? De acordo com do que nós vimos, eles identificavam a passagem de acordo com o ciclo da natureza, né?
Por exemplo, na parte da chuva, na parte do frio, o ciclo da natureza. Qual é a semelhança entre a maneira egípcia e a maneira indígena ao perceber a passagem do tempo? A principal semelhança é que, assim, os indígenas e os egípcios, eles se baseavam na época da chuva, na época da seca, tá bom? Essa é o que mais identifica os dois, são as semelhanças, certo? Em história, são essas as páginas a serem trabalhadas. Nós veremos na aula ao vivo. Qualquer dúvida, estou à disposição.